Irmãos, vamos abrir no segundo livro dos Reis, capítulo 8, que é o trecho que nós estamos estudando já há algumas semanas, e hoje, se o Senhor permitir, nós terminaremos. Hoje nós temos um dia agitado aqui na igreja também, nós temos ceia do Senhor, nós temos também eleição aqui, mas graças a Deus a nossa eleição é bem melhor, né? Nossa eleição não tem que se preocupar com algumas pautas por aí, então é uma eleição feliz a nossa, diferente da que acontece lá fora. Mas a minha expectativa é terminar esse texto hoje com os irmãos, para que nós possamos dar sequência aqui na ceia e também na assembleia ordinária e depois a assembleia extraordinária, sem tomar muito aí do tempo extra dos irmãos. Então nós estamos estudando aí o trecho de 2 Reis, que é do capítulo 8 e vai dos versículos 16 a 24, tendo por paralelo 2 Crônicas 21, de 1 a 20. Já expliquei para os irmãos essa questão do paralelo dos livros. Reis foi escrito primeiro, Crônicas foi escrito praticamente 100 anos depois, já depois do exílio, enquanto que Reis foi escrito antes do exílio e pegou um pedacinho do começo do exílio. Então por isso que nós temos dois relatos paralelos, Crônicas trazendo alguns detalhes adicionais para o relato dos reis. E o que esse trecho diz para nós a respeito do reinado de Jeorão é o seguinte: a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. E no primeiro aspecto da vida e do reinado de Jeorão, nós percebemos isso de modo mais evidente por conta da família de Jeorão. Nós vimos o pai de Jeorão, que era o Josafá, foi um homem bom, foi um rei temente a Deus, mas na aliança que ele fez com Acabe, com o reino do norte, Jeorão é do reino do sul, Josafá do reino do sul, na aliança que Josafá fez com o reino do norte, ele deu Jeorão em casamento para a filha de Acabe. E isso comprometeu a saúde espiritual não só do Jeorão, mas comprometeu a saúde espiritual do reino do sul como um todo. Então, além do pai de Jeorão, nós estudamos também a esposa de Jeorão, a Atalia, que apareceu hoje, inclusive, na nossa leitura bíblica sequencial, falando que ela pegou todos os utensílios da casa do Senhor e colocou a serviço dos ídolos. Então você vê uma mulher ímpia, pagã, terrível, a exemplo do pai e da mãe, Acabe e Jezabel. O outro item familiar que nós mencionamos, ainda nesse primeiro tópico aí, esse primeiro aspecto, são os irmãos de Jeorão. Nós vimos que ele foi muito cruel, ele assassinou os seus irmãos para garantir o seu poder. Então esse crime terrível vai ser repreendido, mas nós já vimos que ele não é boa pessoa. E na semana passada nós dedicamos bastante tempo a falar do antepassado de Jeorão, que foi Davi, que recebeu uma promessa de Deus, teve uma aliança com Deus, a aliança davídica, que nós estudamos em detalhes na semana passada, e garantiu então que, apesar da mancada de Jeorão, apesar da impiedade de Jeorão, apesar do paganismo de Jeorão, a linhagem davídica não foi destruída por amor a Davi, pela fidelidade que Deus fez, pela fidelidade de Deus nessa aliança que ele fez. Mas agora nós precisamos então seguir aí o relato dos reis, fazendo eventualmente ponte ali com Crônicas. Hoje a gente vai ficar mais em Crônicas do que em Reis, por conta de um material exclusivo do livro das Crônicas, mas nós temos que ver esses outros aspectos aí. As guerras de Jeorão, o juízo de Deus contra Jeorão, e esses dois, na verdade, eles são muito próximos. Eu fiz a divisão aqui apenas por uma questão sequencial do texto dos reis, mas nós poderíamos colocar esses dois pontos juntos, porque as guerras que Jeorão enfrentou, ele enfrentou por causa da sua impiedade, ele enfrentou por causa do seu paganismo, foi juízo de Deus. Então as guerras de Jeorão e o juízo de Deus contra Jeorão falam de um mesmo aspecto, é Deus disciplinando o povo, é Deus disciplinando Judá. E por fim, o quarto item ali é a memória de Jeorão, que nós vemos que ele foi um rei que o povo não fez muito caso quando ele morreu. Então vamos ler aí o texto, vamos recapitular aí o que nós já vimos, lendo aí os versículos 16 até o 24, de 2 Reis 8. Olha só. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá.
Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Então aqui, como o livro dos reis foca no reino do norte, então a menção ao reino do sul, que é o caso aqui, é uma menção um pouco mais breve, enquanto que no livro das crônicas a gente tem um detalhamento maior. Então nós vamos para lá daqui a pouco. Mas quando nós entramos aí nesse segundo tópico, falando das guerras de Jeorão, a gente percebe, em especial, nesse trechinho aí, dos versículos 20 a 22, nós percebemos dois conflitos que Jeorão teve que lidar. Ele teve que lidar com um conflito de independência dos edomitas, eu já vou mostrar um mapa daqui a pouquinho para os irmãos, e ele teve que lidar também com um conflito com a cidade de Líbna, que se tornou uma cidade independente, que estava ali sob controle de Judá, mas que se rebelou e quis se tornar independente. Além disso, nós vamos ver mais para frente que Judá teve conflito também com os filisteus, que é um inimigo antigo de Israel, de Judá também, mas além dos filisteus, houve também um conflito com os arábios. Então o que o texto vai mostrar para nós, nos pontos 2 e 3, das guerras e do juízo de Deus contra Jeorão, é que Deus está batendo em Jeorão de todos os lados. Jeorão não tem paz em nenhuma fronteira, de todo lado ele está apanhando, de todo lado a cinta está vindo como uma expressão do juízo de Deus. E aqui, nesses versículos que a gente está vendo, nós percebemos esses dois conflitos aí, o conflito com os edomitas e o conflito com a cidade de Líbna. Então, tanto em 2 Reis 8 como em 2 Crônicas 21, o texto é igual, a descrição é igual. Então, lendo um, nós já estamos lendo os dois. Então, vamos ver aí no mapa quais foram essas revoltas. Guilherme, põe aí, por favor, o mapa para nós, para a gente entender. O primeiro conflito que aparece aí é o conflito com Edom. Os irmãos veem ali, pela cor ali está parecido, mas é um vermelho e um rosa que tem ali. O rosa é Edom, Judá está em laranja, ali em cima. Então você tem o reino do norte, Israel, que é onde o livro dos reis se concentra, mas agora o foco está no reino do sul, o reino de Judá, que está ali em laranja. E a capital ali, Jerusalém, uma estrelinha ali, uma tarja pretinha indicando onde é a capital. E Edom está aqui ao sul. Edom está nessa parte rosa aqui. Edom, se os irmãos olharem 1 Crônicas 18, os irmãos repararão que Edom foi subjugado durante o reinado de Davi. Olha só aí o que diz 1 Crônicas 18, 13. Olha só. Anos antes dessa revolta aqui, Edom tinha sido subjugado por Davi, uma influência direta ali que Davi teve e subjugou aquele povo. Olha só o que diz aí 1 Crônicas 18, 13. E pôs guarnições, o texto todo fala das vitórias de Davi e o versículo 13 conclui: e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então, durante o reinado de Davi, que foi um reinado de expansão, mas um reinado que cresceu muito, ainda mais com Salomão, durante o governo de Davi e Salomão, Edom estava subjugado. Edom prestava respeito aí a Judá. Quando nós lemos 2 Reis 3, que nós já estudamos lá atrás, os irmãos devem se lembrar que durante o reinado de Acasias, que era lá do reino do norte, lá de Israel, durante o reinado de Acasias, houve uma revolta dos moabitas. Os moabitas, eles não estão mostrados ali, mas eles ficam do lado direito de Judá. Então você olha ali o mapa, do outro lado ali
Ali é o Mar Morto, né? Do outro lado do Mar Morto, você tem os Moabitas. Então, você pega... Isso, aí, obrigado, Guilherme. Então, você tem ali os Moabitas. Ali é o reino de Moabe. Durante o reinado de Acasias, alguns anos antes disso daqui, não muito tempo antes, né? Dependendo da cronologia aí, houve uma revolta dos Moabitas. E o Acasias fez uma aliança com Josafá, por isso que não é tão distante assim, né? Fez uma aliança com Josafá para bater nos Moabitas. E o Josafá, pai de Jeorão, chamou os Edomitas junto. Eles fizeram uma coalizão. Foi o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. E eles fizeram essa coalizão para bater nos Moabitas. Então, por essa coalizão existir, mostra que Judá ainda estava mandando em Edom. Judá ainda exercia uma influência grande em Edom para formar essa coalizão e o rei de Edom topar e bater nos Moabitas. Isso segundo Reis 3, durante o reinado de Josafá. Então não faz tanto tempo que isso aconteceu. Mas agora, os Edomitas já não querem mais ficar sob Judá. Os Edomitas falaram, não, chega, a gente quer ter o nosso próprio rei, não queremos mais responder a Judá. Então nós percebemos nessa revolta aqui uma deterioração das relações internacionais de Judá. Porque todo o glorioso império que Davi começou a construir, que Salomão estabeleceu ali, com toda a influência naquela região, esse glorioso império começa a se dissolver. Esse glorioso império começa a se enfraquecer de modo decisivo, começa a se enfraquecer de modo completo. E a influência do reino de Judá nos seus entornos fica muito enfraquecida ao ponto desses conflitos por independência começarem a acontecer. Olha como continua aí o texto do capítulo 8, né, de 2 Reis. Olha o versículo 21 agora, focando um episódio específico dessa revolta por independência ali em Edom. Olha só. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Nós não sabemos exatamente onde é essa Zair, essa cidade de Zair. Alguns falam que pode ser um outro nome para Seir, que é um sinônimo de Edomita, da terra de Edom, do reino de Edom. Então talvez fosse um sinônimo, e aqui fala de Zair como sinônimo de Seir, que por sua vez é sinônimo de Edom. Outros falam que é a cidade de Zoar, outros falam que é a cidade de Zeir, não dá para ter muita certeza disso. Mas em alguma cidade que tinha por nome Zair, aconteceu um conflito. E olha esse conflito aí. Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até ao dia de hoje. E o mesmo relato é dito em 2 Crônicas 21, com um detalhezinho apenas, uma diferençazinha, que lá fala de Jeorão passar adiante com os seus chefes, com os seus comandantes ali. Agora o versículo 21, pode ser que na versão que eu li aqui, que é a Ara, pode ser que os irmãos tenham uma versão um pouco diferente aí. Talvez quem tem a NVT tenha uma versão um pouquinho diferente, quem tem a NVI tem uma versão um pouquinho diferente. Por quê? Porque o versículo 21 é um versículo difícil de entender. Mesmo na leitura no hebraico, é um versículo difícil de entender. Porque olha só, se você ler aí o texto, num primeiro momento, na primeira leitura, quem que ganhou a batalha? Quem que ganhou na primeira batalha? Edom ou Judá? Jeorão ou os edomitas? Quem ganhou no primeiro momento? Parece que foi o Jeorão, porque ele foi lá para Zair, bateu lá em todo mundo e garantiu que não haveria a independência. Só que o resto do texto parece contradizer isso, porque fala que todo mundo voltou para suas tendas. Peraí, vocês ganharam e voltaram para a tenda? Voltar para a tenda aqui poderia ser uma expressão de recuo. Peraí, vocês ganharam e recuaram? E aí o texto no versículo 22 fala que até aquele dia Edom ainda era independente. E essa expressãozinha, até aquele dia, se nós considerarmos que o livro dos reis teve a sua compilação final, né, a sua forma final no ano 561 a.C., então aqui nós estamos no ano 400 e pouco, nós estamos no ano 840 e
841 ali do reinado de Jeorão. Então nós estamos 300 anos antes do registro final disso. Então quando fala até o dia de hoje, já faz 300 anos que isso aconteceu. E até hoje, eles ainda continuam independentes. A gente fala, mas o Jeorão não ganhou? Se ele ganhou, por que ele voltou? E se ele voltou e tinha ganhado, por que o povo continua independente? Não faz sentido. Por quê? Porque o texto é um pouco difícil de ler. A melhor proposta que eu achei para nós entendermos o que aconteceu, porque é confuso, não é? Eles falam, mas e aí? Quem ganhou no final das contas? É igual a Dilma, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar e vai perder. Isso aqui tá meio de um mês, isso aqui. E aí? O que quer dizer isso aqui? Foi o Jeorão ou foi os edomitas que ganharam? Quem foi que ganhou? A melhor opção que eu encontrei foi a NVI. Isso mostra que não existe uma tradução perfeita. Toda tradução tem os seus erros e os seus acertos. Geralmente a ARA acerta bastante, a NVT acerta bastante também, mas nesse caso eu gostei muito da opção da NVI. Olha só como diz a NVI. Eu vou ler aqui de novo o versículo 21, na Nova Versão Internacional. Olha só. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram a ele e aos chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. Elucidou agora o que aconteceu. O que aconteceu? O Jeorão desceu para brigar. Durante a noite, o exército dele estava cercado. Durante a noite ele falou, não, a gente tem que vazar daqui, senão a gente vai morrer. E então nessa batalha eles conseguiram vencer os edomitas, não para impedir a independência daquela terra, mas para eles conseguirem fugir com vida. Então eles furaram o cerco e então conseguiram voltar para casa. E isso mostra que os edomitas tiveram sucesso. Então quem ganhou a batalha no final? Os edomitas. O que o Jeorão fez foi fugir para casa. Pelo menos eu não morri, não perdi a cabeça, mas o território eu perdi. Então aqui a NVI parece que acertou. Faz sentido para vocês? Agora dá para entender, né? Então a batalha que aconteceu ali foi uma batalha para que eles conseguissem fugir. E por isso que eles venceram o exército, furaram o cerco e conseguiram voltar para casa. Isso ali acontecendo no conflito com Edom. Então essa campanha militar de Jeorão fracassou. O texto fala que os edomitas eram independentes até aquele momento da história. Então, considerando a compilação final do livro dos reis, isso já fazia pelo menos 300 anos. Então, praticamente 300 anos. Então, já tinha bastante tempo. O Jeorão perdeu esse território. Agora, tem um detalhezinho interessante que eu já mencionei para os irmãos antes. Eu quero trazer agora a memória de vocês. Guilherme, põe a linha do tempo aí, por favor. Porque essas datas nos ajudam a entender um pouco do contexto também em que essa história aconteceu. Nós estamos ali no reinado de Jeorão, de 848 a 841 a.C. E eu mencionei para os irmãos, ali naquela linha verde, que é muito provável, é possível e muito provável, que um profeta que tenha atuado nesse período foi o profeta Obadias. Não há uma certeza absoluta, fala, não, é aqui, mas tudo aponta que é nesse período que Obadias fez a sua profecia. E por que é relevante nós mencionarmos Obadias aqui? Venhamos e comemos, Obadias não é um livro que você lê todo dia, né? Você não faz devocional em Obadias, né? É aqueles dos profetas menores, dificilmente você lê com frequência. Mas os profetas menores, em especial falando aqui agora de Obadias, muitas vezes eles focalizam em povos ao redor de Israel. E Obadias focaliza em quem? Edom. Por que Obadias focaliza em Edom? Olha só, o momento histórico em que essa rebelião de Edom acontece é interessante, porque o conteúdo da profecia de Obadias é um livro curtinho, o conteúdo da profecia de Obadias é uma promessa de ruína a Edom. Deus está falando, eu vou detonar, eu vou destruir Edom. Fala, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Se os irmãos olharem lá em Obadias 10, os irmãos terão uma ideia. Eu vou dar aí 10 minutos para vocês acharem Obadias. E aí depois nós voltamos para cá. Pode usar o índice, o sumário. Pode usar isso daí. Não tem problema. Pode usar. Até como ele é pequenininho, até você voltar a achar aí na sua Bíblia vai demorar mesmo.
Espera que eu vou precisar usar as duas mãos aqui. Quando eu achei, eu perdi. Foi. É muito pequenininho. Tem uma frente de folha só. Então, para você achar, eu vou dar um desconto, tá bom? Mas olha só o que diz. Então, Obadias profetiza contra Edom, ok? E olha só o que diz os versículos 10 a 14. Olha só. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O que Obadias está falando aqui? Olha, Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi detonada, e vocês estavam lá aplaudindo aquilo, vocês estavam se alegrando com aquilo, vocês não podiam ter feito isso. Vocês não podiam ter tido essa postura. E mais, quando as pessoas saíram da cidade, vocês pararam nos cruzamentos para exterminar o povo. Por isso vai vir o julgamento sobre vocês. E aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o reinado de Jeorão? Se os irmãos olharem 1 Crônicas 21, os irmãos vão ver que Jerusalém foi invadida nesse período. Olha só, 1 Crônicas 21, que é o texto que nós estamos estudando. Olha aí os versículos 16 e 17. Olha o que aconteceu em Jerusalém. 1 Crônicas 21, 16 e 17. Olha só. 1 Crônicas não, 2 Crônicas, né? 2 Crônicas 21. Eu abri em 1 Crônicas aqui. 2 Crônicas 21, 16, olha só. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Guimel, põe o mapa aí de novo pra gente, por favor. Olha ali os filisteus ali em verde e os árabes. Os árabes, na verdade, eles pegam mais do que só aquele braço. Os árabes, eles pegam ali toda a península do Sinai, toda a península arábica. Era um povo que se espalhava bastante. Então você tem os árabes e a Filístia ali batendo em Judá. Então Deus despertou o ânimo dos filisteus e dos arábios, estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então, ao que parece, quando nós harmonizamos a profecia de Obadias com esse episódio aqui do reinado de Jeorão, o que parece que aconteceu? Os filisteus e os arábios batendo em Jerusalém. O que os edomitas fizeram? Agora é a hora. A gente já brigou por independência e agora é a hora da gente acertar contas com os nossos colonizadores ali, né? Vamos bater neles também. Enquanto Jerusalém estava sendo destruída ali, enquanto Jerusalém estava sendo atacada, a família de Jeorão perecendo, tudo aquilo, os edomitas então se alegraram com aquilo e falaram, não, agora quem sair ali a gente vai terminar de matar também. Por isso Obadias fala, vocês não deveriam ter feito isso e vai vir juízo contra vocês. Vocês serão severamente castigados por conta disso. Então, parece que foi um ataque combinado dos filisteus, dos arábios, mas os edomitas participaram de algum jeito e por isso Obadias escreve a sua profecia. É interessante a gente perceber Obadias nesse contexto, né? Porque geralmente quando a gente lê os profetas menores, a gente imagina que eles acontecem no vácuo, né?
poxa, por que falou dos edomitas? Porque, provavelmente foi aqui. Olha só o que eles fizeram. E Deus não vai deixar barato não. Deus vai trazer juízo sobre os edomitas. Agora tem uma outra rebelião que está acontecendo, que acontece nesse período aí também, que está aí no versículo 10 de 2 Crônicas. Já que nós estamos em Crônicas, vamos ficar em Crônicas mesmo. No versículo 10 de 2 Crônicas 21, nós lemos que há uma revolta de Libna. Libna está ali, ó. Aquele pontinho preto ali à esquerda. Isso, Guilherme, obrigado. Provavelmente Libna está localizado aí, porque há uma associação dessa cidade, os arqueólogos, os estudiosos, eles associam essa cidade com uma cidade próxima à fronteira de Judá e da Filístia, uma cidade fronteiriça ali, que hoje é identificada como Tel Burna. Essa é a cidade hoje. Os arqueólogos falam, não, muito provavelmente Libna, da Bíblia, é a cidade de Tel Burna. Tem escavações recentes que foram feitas lá, 2009, 2010, escavações recentes, que parecem apontar para isso mesmo. Então, a possível localização de Libna está ali. E ela, segundo diz o texto, se rebelou contra Jeorão para ser independente. Essa cidade, alguns estudiosos dizem que ela está estrategicamente localizada porque ela era uma das principais cidades fortificadas na rota para Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. Então, se você tem uma cidade fortificada na fronteira, perder essa cidade significa deixar Jerusalém vulnerável. E faz sentido isso acontecer nesse momento aqui, porque Judá está apanhando de todo lado, inclusive Jerusalém é invadida pelos filisteus, pelos arábios, pelos edomitas, muito provavelmente. Então, essa cidade estratégica aqui, quando ela se torna independente, Judá perde uma fortaleza. Jerusalém está mais vulnerável agora. E o versículo 10 aí, de 2 Crônicas 21, dá o motivo dessa vulnerabilidade, dá o motivo dessas rebeliões, dá o motivo dessas guerras por independência. O que diz aí no versículo 10, no finalzinho? Porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Então nós já sabemos, nós já vimos isso várias vezes. Quando o povo se enveredava pelo caminho do paganismo, da idolatria, Deus trazia disciplina, Deus trazia juízo. E com Jeorão não foi diferente. Então as guerras que aconteceram aqui foram guerras que tiveram por motivo o juízo de Deus por causa da idolatria, por causa do paganismo de Jeorão. Mas, Guilherme, volta lá para o esboço, por favor. Porque, como eu disse para vocês, eu quero tratar os pontos 2 e 3 juntos. Então, vamos aproveitar que nós estamos aí em 2 Crônicas 21 e vamos já falar do juízo de Deus contra Jeorão. Isso são coisas relacionadas. Olha só como continua aí o texto, agora 2 Crônicas 21, 11. Olha só. Olha o que Jeorão fez. Também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. E aí vem a carta de Elias. Antes de nós entrarmos na carta de Elias, no versículo 11, fica claro que o Jeorão fez o contrário do que os seus antepassados fizeram. Se vocês se lembrarem de Asa, que é o avô de Jeorão, e Josafá, que é o pai de Jeorão, quando Asa e Josafá assumiram o trono, eles combateram a idolatria. Eles tiraram os altos, ou se esforçaram para isso. Não conseguiram tirar tudo, mas eles se esforçaram para fazer essa reforma religiosa. E eles ficaram conhecidos por isso. Tanto Asa como Josafá foram bons reis de Judá. Mas o Jeorão vai no caminho contrário. O Jeorão, ao invés de combater a idolatria, ele volta para uma postura idólatra, diferente dos seus antepassados. E ele então ele constrói esses locais de culto sincretista, que misturava o paganismo com a religião de Israel. E aí no versículo 12, volta aqui para a cena um personagem que nós gostamos muito, que é Elias, cabra da peste, nordestino ali, bravo demais. Volta para a cena o Elias, mas aqui ele volta de um jeito mais brando, ele volta numa carta, né? É uma carta meio severa. Se fosse com emoji, ia ser uns emojis meio bravos assim, que ele ia mandar lá para o Jeorão. Mas notem, o ministério de Elias e Eliseu é focado no reino do norte ou no reino do sul? O reino do norte. Mas, quando Elias manda a carta para o reino do sul, ele está falando, não pense que Deus não está vendo o que está acontecendo aí não, viu? Deus está de olho
olha o que está acontecendo aí. E, inclusive, olha aqui a sentença contra você. E aí vem essa carta. Olha aí o que diz a carta que Elias mandou para Jeorão. Olha só. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Dá uma pausa aí. Você reparou que Elias citou vários nomes aqui. Quais nomes ele citou? Ele citou, em primeiro lugar, Davi, depois ele citou o Josafá e o Asa, nomes bons, certo? Antepassados de Jeorão que foram fiéis a Deus, foram tementes a Deus. Mas ele cita um outro nome que não tem nada de fidelidade. Qual que é o nome que ele cita? Acabe. Então o que Elias faz aqui é listar os antepassados fiéis de Jeorão e falar: olha só quem você está recusando. Olha só o que você está fazendo com os seus antepassados que temeram ao Senhor. Você está abandonando o exemplo desses homens tementes a Deus para seguir o exemplo de Acabe, aquilo que tem de mais sujo na política israelita, aquilo que tem de pior na religião israelita. Você abandonou Davi, Josafá, Asa, homens que promoveram reformas religiosas expressivas para seguir o exemplo de Acabe. Olha o nível que você baixou, Jeorão. Olha até onde você chegou. Você rejeitou grandes nomes da história de Judá para seguir um Zé Mané de Israel, que só faz aquilo que é errado, que só faz aquilo que é desprezível. E isso coloca em evidência a nossa mensagem central. Olha ali, ó. A deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Jeorão era espiritualmente podre, e essa podridão fica evidenciada por essa influência, ela é acentuada, melhor dizendo, pela influência direta dos incrédulos. Aqui, os reis de Israel, especialmente a casa de Acabe. Agora, isso daqui traz uma aplicaçãozinha interessante para nós. Ter uma boa lista de antepassados não é garantia de fidelidade. Talvez na sua família você tenha o seu bisavô, aquele senhor que andava de terno, Bíblia preta grande debaixo do braço, batistão, né? Que ia para a igreja, sabia o HCC de cor, né? Vivia falando versículos e tudo mais. O seu pai seguiu esse exemplo. Meu pai era pastor, nossa, meu pai pregava, meu pai era evangelista. E aí chega até você e você fala: não, filho de peixe, peixinho é, né? Se meu avô, meu bisavô era um crentaço, meu pai era um crente que, nossa, sem falar nada, nunca vi meu pai pecar. Se meus antepassados são assim, então é garantido que eu vou ser alguém fiel. É verdade isso? Não. Jeorão está aqui para mostrar que não é assim. Por quê? Porque cada geração tem a sua própria responsabilidade. E toda geração pode ser um ponto de virada ou um ponto de manutenção. O que eu quero dizer com isso? Manutenção pode ser algo para o bem ou para o mal. Você pode ser uma manutenção daquilo que é errado. Você pode manter aquilo que é errado dos seus antepassados. Minha família era toda bagunçada. Minha família era toda imoral. Minha família era toda irreverente nas coisas de Deus. Minha família não tem nada de bom. E eu mantenho isso. É uma manutenção para o mal. Pode ser que você seja alguém que mantenha o bem também. Olha, minha família é uma família de crentes fiéis, crentes zelosos. Tem Davis na minha família, tem Asas na minha família. É estranho falar, né? Ter Asas na minha família, né? O nome do cara é Asa, né? Tem Josafás na minha família. E eu mantive isso pela graça de Deus. Mais uma geração que está seguindo essa linhagem. Isso é uma manutenção boa, mas pode ser uma manutenção ruim. Agora, pode ter também um ponto de virada, que é o caso de Jeorão. Jeorão vinha de uma linhagem positiva, Asa, Josafá, mas foi um ponto de virada do bem para o mal. E isso pode acontecer. E não é raro isso acontecer, não. Você vê, às vezes, famílias que no passado eram famílias tementes a Deus. Os antigos eram homens exemplares na sua fidelidade, mas aí vem uma geração e lasca tudo.
vem uma geração e irresponsavelmente se comporta de modo infiel a Deus, idólatra, como aconteceu aqui com Jeorão. Mas é claro que tem um ponto de virada positivo também, talvez seja o seu caso. Na minha família eu posso falar que é o meu caso, graças a Deus. A minha família tem um histórico de macumbaria gospel, macumbaria de macumba mesmo, é um histórico de macumbaria. É o histórico de ficar no terreiro lá. E graças a Deus, a salvação me alcançou a minha família, de modo que a partir da minha geração há uma virada para o bem. Isso pode ter acontecido na sua casa. Talvez você olhe para o seu pai, para o seu avô, e fale, olha, meu pai, meu avô, sem condição. Minha família, meus antepassados, é uma vergonha. Mas a graça de Deus me alcançou, e então existe na minha geração, na geração dos meus pais, um ponto de virada. Existe um ponto de mudança. Existe um ponto de transformação. Então, o que você tem que responder aqui é se você é um ponto de manutenção daquilo que é bom, se a sua geração, você é responsável pela sua geração, não são seus pais, você é responsável pela sua geração. Você, na sua geração, a sua família, a sua casa, você é um ponto de manutenção daquilo que é bom ou daquilo que é errado? Você, a sua família, é um ponto de virada do bem para o mal ou do mal para o bem? Você é como Jeorão ou você é como Asa, que fez a reforma ao contrário? Tirou o que era ruim, colocou o que era bom. Qual é o ponto de virada da sua família? Qual é o ponto de virada da sua vida? Há uma responsabilidade individual aqui. E o exemplo de Jeorão é de alguém que virou do bem para o mal. Eu espero que não seja o seu caso. Mas olha só como a carta continua aí no versículo 13. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Nós já vimos isso aqui, esse crime que o Jeorão cometeu para se manter no poder. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Peraí, Elias. O que o povo tem a ver com o Jeorão? Eu falo, peraí, o Jeorão está lá, eu estou aqui, nada a ver. Eu vou aqui no templo, eu adoro o normal. Agora, o que o Jeorão faz é outro CPF, Elias. Tem nada a ver. O que ele faz lá não tem nada a ver comigo aqui. O que os filhos do Jeorão têm a ver? Por que todo mundo paga o pato do Jeorão? Por quê? Bom, é simples, Jeorão era o rei. E como representante daquele povo, como representante da sua família, tudo o que ele faz tem consequências para quem está sob sua responsabilidade, sob sua influência. Ele é o representante do povo. Então, o que a gente aprende aqui é que os seus pecados nunca atingem somente a você. Os seus pecados sempre respingam em quem está próximo de você. No caso de Jeorão, isso custou a vida de alguns filhos dele, isso custou a invasão de Jerusalém. Ou seja, o pecado de Jeorão não teve apenas consequências para a vida dele, teve consequências para todo mundo que estava próximo dele, inclusive no seu reino, ali no reino de Judá, na capital Jerusalém. Agora, o outro exemplo que nós temos é de uma influência positiva também. Assim como os seus pecados nunca param somente em você e respingam em outras pessoas, as consequências dos seus pecados respingam em outras pessoas, no Novo Testamento a gente vê uma influência positiva. Quando alguém é fiel, um crente fiel, essa influência positiva também transborda para as pessoas ao seu redor. Olha o que diz, é um texto muito claro a respeito disso. Olha o que diz 1 Coríntios 7. É o contrário do que acontece aqui com Jeorão. Jeorão fez transbordar juízo, fez transbordar consequências ruins dos seus pecados, é claro. Mas aqui em 1 Coríntios 7, nós temos um encorajamento para que nós, como crentes, transbordemos bênçãos que saem de nós e molham os pés das pessoas que estão ao nosso redor. Transbordam de nós e molham os pés das pessoas ao nosso redor. Olha o que diz aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, olha só. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Paulo está falando, olha, se um cônjuge, se um casal, quando eles eram incrédulos, eles se uniram em casamento, uma das partes se converteu e a outra não abandone, a parte crente não pode ter a iniciativa de abandonar o incrédulo. Essa iniciativa tem que vir só do incrédulo. O crente não pode falar, não, vou pular fora porque ele não se converteu. Não, conviva com essa
pessoa. Mas se a pessoa quiser ir embora, aí não tem o que você fazer. Aí você deixa o incrédulo ir embora. É isso que Paulo está falando aqui. E olha só o motivo que ele dá para essa convivência, nesse caso aqui. Olha só. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está falando aqui? Olha, quando um incrédulo, nessas circunstâncias, se converte e convive com outro familiar ainda incrédulo, essa pessoa incrédula, ela é de algum modo beneficiada. Essa pessoa no seu comportamento, na sua ética, no seu relacionamento, e ela é beneficiada de algum modo. É o exemplo do marido que olha para o comportamento da esposa e ele fica constrangido de ser boca suja perto da esposa. Ele fica constrangido de fazer algumas brincadeiras perto da esposa, porque a esposa é crente. É a esposa que, pelo convívio do marido, tem alguns freios e não toma algumas atitudes que, em outras circunstâncias mais livres, ela tomaria. E o texto não fala só do cônjuge, o texto fala também dos filhos. Quando o texto fala aqui que os filhos são santos, não quer dizer que os filhos são crentes, é claro que não. O pai crente não gera um filho crente necessariamente, não é assim que funciona a coisa, a gente acabou de falar sobre isso. O que o texto está falando aqui é que a influência de um pai crente sobre um filho é positiva. Ensinar valores corretos, ensinar uma ética correta, ensinar como você tem que se comportar na sociedade, como você tem que respeitar as autoridades, enfim, todo o conjunto de valores que é apresentado faz com que o filho tenha uma influência positiva, ele seja beneficiado por isso. Então, os dois caminhos são verdadeiros. Assim como as consequências do seu pecado se expandem para as pessoas que estão ao seu redor, respingam nas pessoas que estão ao seu redor, as bênçãos pela sua fidelidade a Deus também respingam nas pessoas que estão ao seu redor. Não é à toa que Pedro fala, lá em 1 Pedro, que a mulher deve dar um bom testemunho para o marido incrédulo a fim de que ela ganhe o marido. E isso muitas vezes acontece. Uma das partes se converte e aí o outro cônjuge fica, mas por que ele mudou? Por que ele não faz mais aquilo que ele fazia antes? Por que agora ele tem uma outra postura? Por que as coisas mudaram aqui? Peraí, eu quero conhecer mais isso aí que você viveu, isso aí que você está vivendo. E então é apresentado o evangelho e aí o casal passa a ser crente. É claro, isso não é regra, isso não é lei, mas pode ser que isso tenha acontecido com pessoas aqui. Pode ser que isso tenha acontecido com pessoas aqui. Na minha casa isso aconteceu. Eu me converti primeiro da minha casa. Eu, minha mãe e meu pai. Eu me converti primeiro. Meu pai não se converteu até hoje. Mas a minha mãe, ela via o meu comportamento e falava, mas o que aconteceu? O que o Nicolas está? Por que o Nicolas não sai da igreja? Toda hora está na igreja, não sai da igreja, vai domingo, vai sábado, vai toda hora na igreja. O que é isso? Aí ela começou a vir aqui. Aí fisgou, né? E se converteu em 2012, minha mãe se converteu em 2012, depois da minha conversão. Por quê? Uma influência do crente dentro de casa. Então é interessante observar isso. E você tem que se perguntar se você é um georão, que faz com que os outros sintam as consequências dos seus pecados, ou se você é como o crente aqui de 1 Coríntios, que tem uma influência positiva sobre as pessoas que estão ao seu redor. Olha como continua a carta aí, versículo 15 agora. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Guilherme, põe o mapa de novo aí, por favor. Então, vocês veem aí que Edom se rebelou, os árabes estão brigando, os filisteus estão ali brigando, Líbina também brigou. Ou seja, Judá está apanhando de todo lado. Os arábios foram sujeitos, eles foram controlados sob Josafá. Olha o que diz aí, segundo Crônicas 17. O pai de Jeorão controlou os arábios, mas o Jeorão soltou a mão. Olha só, segundo Crônicas 17, versículo 10. Segundo Crônicas 17, 10.
Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Por que eles tiveram paz? Porque Josafá foi temente a Deus, e Deus havia prometido isso. Se você for fiel a mim, você vai ter paz de todos os seus inimigos, e os outros povos vão ter medo de vocês. Isso aconteceu. O texto está falando que isso aconteceu. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. O pessoal pagava imposto. Os filisteus, tá aqui, a gente trouxe presente, e além do imposto, a gente trouxe uns agradinhos para você aí também, Josafá. Aqui, Jeorão está brigando com os filisteus, mas o pai de Jeorão manteve ali os filisteus sob controle. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Ou seja, Josafá, o pai de Jeorão, a gente está falando de uma geração. O pai de Jeorão controlou pela sua fidelidade e o presente que Deus deu a ele controlou toda a região ali ao redor para viver em paz. Mas o filho de Josafá já perdeu tudo isso por conta da sua infidelidade. Essa mudança é muito rápida, essa mudança é um contraste muito gritante que o texto quer fazer aqui para nós. O pai subjugou todo mundo, o filho perdeu o controle de tudo e estava sendo destruído. Versículo 17. Os arábios e os filisteus então bateram contra Judá. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço dele. Jeoacás também é chamado de Acasias aqui no texto, que é o filho mais moço que é preservado ali. Mas, se os irmãos olharem aí 2 Crônicas 22, a sequência do texto que nós estamos estudando, os irmãos vão reparar que os filhos de Jeorão não foram só levados para fora, alguns foram mortos. Olha só aí o que diz o versículo 1 do capítulo 22 de 2 Crônicas. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. O Jeorão morreu de tal modo que ele não teve tempo de preparar a sua sucessão. Então o povo teve que pegar o filho mais novo deles, de Jeorão, e colocar no poder. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Ou seja, não foi apenas levar a galera embora, teve morte também. Os filhos mais velhos de Jeorão morreram. É curioso observar que Jeorão foi alguém que matou os seus irmãos, e ele teve os seus filhos mortos pela invasão dos povos inimigos. Uma expressão da disciplina de Deus. Versículo 18. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O autor enfatiza aqui a gravidade da doença para mostrar que o juízo de Deus contra Jeorão era muito grande, era muito severo. Nós não sabemos ao certo qual é essa doença. Naquela época a medicina não era como a nossa, que tinha lá um código de diagnóstico, esse tipo de coisa. Os estudiosos têm alguns palpites. Alguns dizem que pode ser uma colite, que é uma inflamação do intestino. Alguns dizem que pode ser um prolapso retal generalizado, ou seja, quando o reto começa a sair pelo ânus, então ele começa a descer, e isso, claro, naquela época ainda, infecções, uma agonia terrível, um prolapso retal. Outros dizem que pode ser uma diarreia crônica ou uma disenteria, alguma coisa do tipo assim. Mas o texto enfatiza que ele tinha uma enfermidade incurável, não tinha o que fazer. O texto fala que esta foi aumentando dia após dia ao longo de 2 anos. O cara sofreu por 2 anos. E não tinha morfina naquela época. O cara tinha que sentir a dor. Tinha lá umas misturas que o pessoal fazia, botava ali alguns óleos ali para tentar aliviar, mas imagine se fosse um prolapso retal, uma colite, dores terríveis por 2 anos. Por 2 anos. E aí no final o texto bate aí falando que ele morreu com terríveis agonias. E esse cumprimento aqui da profecia de Elias, da carta de Elias, de que de fato os povos invadiram Judá, que de fato o Jeorão morreu com uma doença terrível, como Deus tinha dito,
O uso que Deus faz dessa doença nos lembra aqueles servos feios que eu falei que Deus tem. Lembra que eu falei que Deus tem servos feios? Então Deus tem a guerra, mas Deus tem também a doença. Deus usa a doença como uma serva para trazer disciplina, muitas vezes, às pessoas. E é uma serva feia. A doença é uma serva feia. Essa serva aqui é uma serva feia. É uma serva que nós queremos distância. Mas Deus usa esses servos feios para trazer o seu juízo. E Jeorão era um inimigo de Deus. Então a doença que se abateu ali sobre Jeorão é uma doença que o autor bíblico fala, foi Deus que trouxe essa doença para discipliná-lo, para puni-lo. Isso foi a mão de Deus pesando sobre ele. É claro que na nossa experiência, nós nem sempre conseguimos averiguar, bater o martelo, se uma doença que alguém tem é fruto da disciplina de Deus. Senão você vai virar igual os amigos de Jó lá, né? Jó, você tá mal aí por quê? Porque você pecou, né, cara? Não. Nem sempre a gente sabe. Às vezes a gente consegue perceber. O cara teve uma vida devassa a juventude inteira. O cara pega AIDS. Consequência do seu pecado. Você se expôs a tudo isso e as consequências disso chegaram até você. Mas nós vemos aqui esse servo feio. Então muitas vezes a doença pode ser sim uma serva feia de Deus, como um instrumento de disciplina, como um instrumento de juízo. Até a morte como instrumento de juízo. Os camaradas lá de Corinto estavam morrendo por conta do pecado deles. Uma serva feia de Deus, agindo ali. Mas eu queria fazer aqui um paralelo, um contraste. O que nós vemos aqui é o Jeorão, um ímpio, morrendo em terríveis agonias. O texto quer dizer isso. O cara morreu sofrendo, o cara morreu gritando. E a doença veio como essa serva feia de Deus. Mas o servo de Deus, que não é o caso de Jeorão, e eu espero que seja o caso dos irmãos, o servo de Deus enfrenta as dificuldades de saúde de outro modo. O servo de Deus sofre, nós temos doenças, nós padecemos, é verdade. Doenças terríveis que se prolongam às vezes. Mas o servo de Deus encara isso de outro jeito. O servo de Deus encara isso não como a mão disciplinadora de Deus, mas o servo de Deus encara isso contando com a mão amiga de Deus, com a mão presente de Deus, diferente de Jeorão. O texto quer mostrar que Jeorão morreu longe de Deus, inclusive sendo disciplinado, uma mão pesada de Deus ali, mas o servo de Deus não é assim. Olha dois textos aí que falam isso. Um texto é conhecido, é o Salmo 23. Olha o que diz aí o Salmo 23, versículo 4. Olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus não tirou o salmista do vale da morte. Mas ele falou, olha, mesmo eu estando no vale da morte, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo me dando consolo, me dando apoio, me dando força. Agora tem um texto que eu acho que é... Quando eu li esse texto eu falei, meu Deus, é isso. Olha só o que diz o Salmo 41, versículo 3. Olha só, falando de doença. Olha só. Salmo 41, 3. É um salmo de Davi e ele está descrevendo o justo. E olha só como é o justo, o bem-aventurado, quando enfrenta uma doença. Olha só. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Bonito, não é? O que esse texto está falando? O justo, quando ele enfrenta uma doença, ele não enfrenta uma doença como Jeorão, abandonado ali, sofrendo as consequências daquilo. O justo, o homem temente a Deus, a mulher temente a Deus, enfrenta as dificuldades de saúde com o cuidado presente de Deus. Como um amigo que fala, peraí, você está muito desconfortável, eu vou arrumar o seu travesseiro aqui, peraí, vamos inclinar um pouquinho mais, olha, troca o cobertor dele, por favor, que o cobertor dele está muito molhado, ele suou muito, olha, está sujo, você pode ajudá-lo? É o amigo que está ali presente, afofando a cama, ajudando para trazer alívio, conforto, consolo no momento desse. O pastor Thomas, os irmãos sabem, tem um comentário no site da nossa igreja do todo o livro dos Salmos. E nesse versículo ele resumiu bem o que essa imagem quer passar para nós. Olha só, palavras aqui do pastor Thomas, dando crédito aí ao autor, né? Para não ser acusado de plágio. Quando uma doença abate o servo de Deus a ponto de ele ficar acamado, sofrendo e incerto de seu futuro, o Senhor não o abandona.
na verdade, faz de modo exímio o que fazem os amigos que se assentam ao lado do doente, para ajudá-lo a atravessar aquele duro momento, dividindo um pouco da dor e da tristeza. Essa ação de consolo, prova da verdadeira amizade, ajuda o abatido a transpor a dor com coragem, sentindo um grande alívio, como se o leito fosse mais confortável do que é. A ideia do texto parece ser a de alguém que remexe o leito a fim de não se tornar duro e desconfortável. Talvez os irmãos já tenham passado por situações assim, doenças terríveis. Talvez os irmãos tenham tido queridos, parentes, amigos que enfrentaram doenças terríveis, mas é surpreendente ver como a fidelidade a Deus, como o temor a Deus faz com que essas pessoas tenham seu colchão afofado, tenham seu travesseiro afofado e enfrentam o sofrimento com coragem. Uma coragem que às vezes a gente não consegue entender. Você fala, mas olha a sua situação, e a pessoa está serena, a pessoa está confiante, a pessoa às vezes está até alegre. Você está triste e a pessoa está alegre. Mas como isso? Por quê? Porque o meu Deus, o meu companheiro está aqui do meu lado afofando a minha cama. Ele está presente aqui comigo. Ele está caminhando comigo junto desse vale. Diferente do que aconteceu com Georão. Então, o contraste que eu quero fazer para os irmãos é esse. O Georão morre em terríveis agonias, como uma disciplina de Deus. O servo de Deus encara isso de outro jeito. O servo de Deus tem, durante a doença, durante os momentos de dificuldade, o Senhor afofando a cama, o Senhor cuidando de nós. É isso que nós aprendemos aqui. Bota lá para o esboço, por favor, Guima. Então nós terminamos aí o segundo e o terceiro ponto, falando das guerras de Georão e do juízo de Deus contra Georão. E aí o texto termina falando da memória de Georão. Olha o que diz aí, segundo Crônicas 21. O texto dos reis é bem mais resumido, então a gente vai citar aqui o texto das Crônicas. Segundo Crônicas 21, olha o que diz aí a partir do versículo 19. Falando da memória de Georão. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da sua enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Quando Asa morreu, quando o avô de Georão morreu, foram queimados fogos honoríficos. Era uma cerimônia, era um rito funerário em que você tinha ali aromas que eram queimados, fogos em honra àquela pessoa, àquele rei. Mas isso não aconteceu com Georão. E a desintegração do reino, a calamidade do reino, o problema do reino está evidente porque o povo nem ligou para a morte do rei. Os irmãos viram recentemente o que aconteceu lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. A rainha milenar, Elizabeth lá, ela faleceu e foi o quê? 1 semana de velório. Ele não parava de chegar gente. Eu assisti a última cerimônia lá e é impressionante, as honras, os tributos, aquilo tudo acontecendo. Por quê? Era um povo que amava a sua rainha. Era um povo que tinha muito carinho pela sua rainha. Georão não teve nada. Nada. Deixa quieto, Georão não merece nada, nós nem ligamos para a morte dele. Isso ilustra de modo muito claro para nós que a memória do ímpio é esquecida. O ímpio, na Escritura, ele é alguém que a memória dele é esquecida, ele é esquecido. Enquanto que o justo é alguém lembrado. Olha só os textos que falam isso, Salmo 34, olha só o que diz. Salmo 34. E o desprezo por Georão também fica claro porque o povo nem enterrou ele nos sepulcros dos reis, colocou ele em outro lugar. Não, Georão deixa separado. Olha só o Salmo 34, olha aí os versículos 15 e 16. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. E de modo mais claro, olha o que diz aí Provérbios 10. Provérbios 10, 7. Olha só o que Salomão fala, Provérbios 10, 7.
a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Hoje nós temos o registro de Jeorão, mas se você fosse lembrar de Jeorão, você lembraria dele como alguém podre, alguém mau, alguém que não merece ser lembrado, alguém que o próprio povo desprezou nos seus dias, alguém que não é digno de qualquer tipo de memória respeitosa. Isso que acontece com o ímpio, é isso que acontece com os maus. É isso que acontece com aqueles que rejeitam ao Senhor abertamente e vivem do modo que querem. A memória deles cai no esquecimento. E agora, e o crente? O crente não, o texto fala aí. A memória do justo é abençoada. É o seu vô, é o seu bisavô, que transmitiu o evangelho para você e você lembra com carinho dele. Parentes distantes que você fala, nossa, eles eram tementes a Deus e mantiveram o evangelho na nossa família, trouxeram o evangelho para a nossa família. Nossos antepassados como igreja, pessoas que nós lembramos, Martinho Lutero, amanhã é dia da Reforma Protestante. Nós não vamos celebrar Halloween, dia do Saci, nada disso. Dia do Saci, pelo amor de Deus, né? Nós vamos celebrar a Reforma Protestante. Nós lembramos, não com adoração, porque nós não temos imagens, ídolos, nada disso. Mas nós vamos lembrar de Martinho Lutero como um servo de Deus que deu impulso a uma reforma que permitiu que nós voltássemos à Escritura. Outros servos de Deus mais anteriores ainda, Agostinho, enfim, tantos nomes que nós podíamos citar aqui de pessoas cuja memória é uma memória abençoada. Por quê? Porque foram tementes a Deus. Você não vai ser lembrado pelo dinheiro que você teve, você não vai ser lembrado pelos seus diplomas, você não vai ser lembrado pela sua beleza, não vai ser lembrado por isso. Eu posso até ser, Pastor Thomas, não sei se vai ser tão lembrado assim, não, né? Também, né? Mas você não vai ser lembrado por isso, você não vai ser lembrado pela sua simpatia, você não vai ser lembrado pela sua comida. Pode até alguém que lembra, ele cozinhava bem, ela cozinhava bem, mas ao longo do tempo isso se perde, isso se dissolve. O que faz uma memória, a memória do justo prevalecer? O que faz a memória do justo atravessar a história? É a sua fidelidade a Deus. Então você tem que avaliar como você vai ser lembrado, ou melhor, se você vai ser lembrado. Se a sua memória vai cair no esquecimento, na podridão, por uma vida suja, torta, longe de Deus, ou se você vai ser lembrado como Davi, Josafá, os nossos antepassados da igreja cristã, pessoas que foram fiéis a Deus e que têm uma memória abençoada. Então nós concluímos aí esses aspectos da vida e do reinado de Jeorão. Quem aqui quer imitar Jeorão? Levanta a mão. Ninguém quer imitar Jeorão? Aí você pode me perguntar assim, pastor, eu não quero imitar Jeorão, mas como é que eu faço para não imitar Jeorão? Como é que eu posso ser diferente de Jeorão? Jeorão tinha Deus como inimigo, como é que eu posso ter Deus como amigo? Jeorão foi um ponto de virada do bem para o mal. Como eu posso ser um ponto de virada do mal para o bem? Como eu posso ser a manutenção daquilo que é bom? Jeorão teve uma memória esquecida. Como que eu posso ser lembrado como um servo fiel? Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador, admitindo que se não fosse a graça de Deus na sua vida, você seria como Jeorão, ou talvez até pior do que Jeorão foi. Mas a graça de Deus nos alcança, a salvação que há no Evangelho nos alcança. E crendo em Jesus como nosso Salvador, então sim nós podemos ser diferentes de Jeorão. Nós podemos seguir o exemplo de outros homens que vieram antes de Jeorão e que vieram depois também. Mas para ser diferente de Jeorão, só os crentes. Para ser diferente de Jeorão, tem que ser crente. Caso contrário, há uma diferença muito superficial. Só o Evangelho muda o coração. E é por isso que nós cremos que Jesus é o único Salvador que tem poder para fazer isso. Chega de falar de Jeorão agora, né? Chega, né? Muito, muito ruim, né? Mas o problema é que o filho dele vai ser ruim também, então a gente vai ficar ainda um tempo falando de gente ruim ainda. Mas não por hoje. Por hoje já chega falar de gente ruim, a gente está falando de gente ruim até no Brasil, né? Então deixa quieto.